aquela criança tá tendo um comportamento exacerbado, de ficar irritado, de ficar incomodado, porque eu tô talvez trazendo uma atividade com um grupo de estímulos que ela já não consegue lidar, plus dentro de uma brincadeira que não tem uma motivação, que a criança não tá engajada, que a criança não tá dentro de uma operação motivadora. Boas-vindas para você que está chegando agora ao nosso podcast Pode Falar Terapeuta, que é uma iniciativa da Genial Care, a rede de cuidados de saúde atípica, que tem como foco a intervenção para pessoas com TEA e suas famílias, proporcionando um cuidado integrado. Aqui no nosso podcast, a gente tem como premissa ou como objetivo contar para os terapeutas mais sobre a intervenção e como nós fazemos a intervenção aqui na Genial Care. Bom, quando vocês pensam, acho que, né, quando a gente pensa na intervenção de pessoas com autismo, a gente pensa em intervenção multidisciplinar. Eu sou a Vitória Albertazzi, eu sou psicóloga, analista do comportamento e terapeuta há muitos anos e tenho aí alguma experiência com intervenções e reuniões e até, às vezes, até atendimentos multidisciplinares. E nesses atendimentos multidisciplinares a gente acaba se vendo em situações que a gente está falando línguas totalmente diferentes. Então hoje eu chamei de novo aqui minha colega Alessandra, vulgo Ale, para falar um pouco para gente sobre um tema que frequentemente aparece nas reuniões, intervenções, etc, etc, que é o nível de alerta. Ale, conta um pouco para o pessoal quem é você antes da gente começar. Eu sou a Alessandra, eu sou terapeuta ocupacional aqui na Genial Care, sou especialista de conteúdo junto com a Vicky. Eu tenho aí a formação da integração sensorial dentro ali de 2021, quando eu me formei, mas eu já trabalho com isso desde 2018. Então, como a Vicky falou, já estive em muitos atendimentos multidisciplinares, tendo discussões para fazer ali uma tecla SAP do que significa uma alteração do nível de alerta e qual que é a relação disso com o processamento sensorial. Bom, você vai ter a Ale, ela é minha tecla SAP do mundo da terapia ocupacional, então nada mais justo do que chamá-la aqui para ser a tecla SAP de todo mundo. Ale, acho que a primeira coisa que a gente pode... É óbvio que a gente conversou sobre isso antes, tá? Não é assim, a gente tá aqui... Improvisado, Nossa, sim. que improviso! Mas acho que a gente pode contar um pouco pro pessoal. Primeiro, acho que a primeira pergunta que eu sempre te fiz e sempre te faço sobre todos os temas, e vai ser sobre esse, não será diferente, é o que é esse conceito que a gente vai falar. Então, o que é nível de alerta? Ótimo. Acho que o nível de alerta é o nível de atenção, né? O nível de prontidão que uma pessoa tem para agir no mundo. Então, nosso nível de alerta neste momento ele está adequado, porque eu Sim, estou esperamos. pronta. Por enquanto tá tudo certo. Por enquanto, tudo Vamos ver certo. depois da terceira xícara de café, mas por enquanto está tudo certo. Que é o nível de atenção que eu tenho, né? Um nível de prontidão para eu estar aqui hoje conversando com você e para a gente trocar um pouco sobre o que é esse nível de alerta. Eu preciso estar com a minha atenção plena, eu preciso estar totalmente engajada. E o nível de alerta ele tem a relação com isso, do que eu preciso para estar pronta para agir no mundo. Seja se agora, né, em algum momento, tocar alguma coisa acontecer, eu vou conseguir responder para o meio de uma forma adequada. Então, se agora toca, por exemplo, alarme de incêndio, Não. eu estou... Não agora, né? Mas eu já estou pronta, porque eu estou atenta ao ambiente, estou alerta ao ambiente para conseguir responder e sair correndo, pegar as coisas e ir embora. Então, meu nível de alerta é isso, eu estar pronta para agir no mundo. Perfeito. Acho que Uma forma durante a assim. intervenção, a gente normalmente vê os terapeutas, e aí eu diria que não é uma coisa dos terapeutas ocupacionais, eu diria que é uma coisa meio generalizada. Das pessoas falando assim, eu não tô conseguindo atender a criança porque ela tá com um nível de alerta alto. Acho que é uma
uma fala ou um termo que aparece de uma forma meio corriqueira e eu tenho a impressão meio mal empregada, Uhum. né, no cotidiano do terapeuta em intervenções para pessoas com autismo. Você diria que o nível de alerta é a mesma coisa do que estar alteração de nível de alerta, né, é a mesma coisa de estar desatento, com pouca atenção? Esses termos são equivalentes? Eu não diria que eles são equivalentes, mas eles acabam tendo uma relação entre eles muito grande, né? E é muito comum, sim, a gente tá lá na nossa prática clínica e aí vem um profissional e fala assim: ah, o nível de alerta da minha criança está muito agitado. Aí você fala: tá, me conta o que está acontecendo para esse nível de alerta estar alterado. E fala: nossa, minha criança não para quieta. Uhum, Tá, legal, entendi. uhum, Sua criança não para quieta, tá se movimentando constantemente. Mas ainda assim, esse não é um comportamento que, por si só, a gente enquadra isso no nível de alerta que está inadequado. tá. Porque muitas vezes a gente. Talvez você seja uma dessas pessoas, ou talvez você tenha alguma dessas pessoas na sua vida, de pessoas que não conseguem ficar paradas enquanto elas estão prestando atenção em alguma atividade. Ou aquelas pessoas que estão na sala de aula e elas ficam desenhando, aí você fala, não está prestando atenção. Não, mas ela tá. Uhum, Ela pode estar lá escrevendo, uhum, mas ela está prestando atenção. Então, uhum. tem algumas pessoas que precisam, às vezes, estar em movimento para conseguir prestar atenção, ou que o estar em movimento não necessariamente vai impactar no nível de atenção dela ou no nível de alerta dela que durante uma atividade. Então, por exemplo, quando a gente fala de nível de atividade, a gente fala sobre a banda ótima de engajamento. Esse é um conceito dentro da integração sensorial que vai falar o quê? Para você estar dentro da banda ótima de engajamento, você precisa estar engajado, você estar engajado, você estar respondendo aos estímulos do ambiente, não necessariamente uma atividade aqui, mas pode acontecer algo, como a gente falou num dos podcasts anteriores, que a gente estava conversando sobre o quanto que um estímulo do fundo me chama a atenção, Uhum. né? Então, eu estar com o nível de alerta adequado, eu entender que tem alguma informação do ambiente que eu preciso dar relevância, ou não. Tá. Porque a gente pode estar aqui conversando, passa alguém lá fora, eu não vou dar relevância para aquela informação, Uhum. porque o meu foco está aqui. Então, Tá, isso quer dizer que meu nível de alerta está adequado. Então, a gente tem tá. essa banda ótima de engajamento. E ao longo do dia, a gente vai mudando o nosso nível de alerta. Então, por exemplo, pós-almoço, Uhum, papo gotoso. uhum, Você tá naquela sonequinha aqui, ó. Seu nível de uhum, alerta, ele tá baixo. Ele tá uhum. mais rebaixado. Ele chega a sair numa banda ótima de engajamento? Não. É que nem quando você vai pra... Quando a gente tava lá na faculdade, almoçava, ia pra aula depois. Uhum. Você já começava a dar aquela escoradinha, mas você tava ainda A ali. famosa aula depois do almoço, Ah, que ninguém funciona muito bem. ninguém funciona muito bem, mas você tá lá, né? Aham, Então, assim, é normal ao longo do dia a gente ter uma variação do nível de tá, alerta, tá? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que acorda logo cedo, eu tô pronta. Então, tá. eu acordo 6 horas da manhã, despertei, já vou abrir janela, já vou me trocar. Tem gente que quando vai acordar cedo, fica meia hora ali no cafezinho, Uhum, divagando. uhum. Então, o nível de alerta, ele é normal a gente ter mínimas alterações do nível de alerta. O que ele Tá. não vai impactar é no nosso engajamento das atividades de vida diária. O que ele não vai impactar é no tempo de atenção que eu preciso dar em determinadas atividades. Então você tá me falando que é isso, né? O nível de alerta, mais do que um estado constante, ele envolve alguma modulação, Isso, mesmo que essa modulação não seja, digamos, num espectro muito grande, né? isso, Mas algum tipo de variação ao longo do dia existe, isso. que não necessariamente vai impactar na minha habilidade de viver, enfim, Uhum. o No seu desempenho cotidiano, ocupacional, já puxando um pouquinho para TO. no meu desempenho ocupacional. Então é isso, eu faço reuniões, depois do almoço mesmo, que não seja a hora de fazer reunião, mas a gente, mesmo assim, consegue prestar atenção, enfim, consegue estar engajado, e isso não necessariamente é uma questão, né. Exatamente. Agora, quando é que o nível de alerta, o aumento ou a diminuição,
vira uma questão na vida do indivíduo? Ótimo. É o que a gente chama, é quando a gente ultrapassa, né? Então a gente tem aquelas oscilações, então vamos imaginar como se fosse uma onda. Uhum. Então a gente pode estar ou na crista ali da onda, ou estar um pouquinho mais embaixo, tá? O que acaba acontecendo é que a gente pode passar Tá. dessa onda, do que tira a gente daquela banda ótima de engajamento que a gente chama. Então a gente tem o limiar de aversão e a gente tem o limiar de orientação. Eu vou Tá. trazer um exemplo, e aí conhecendo a senhorita e sabendo das suas dificuldades auditivas, meu bem, eu vou contar um pouquinho, vou te trazer como exemplo para Vai você. expor para as Vou, pessoas. vou te expor. Tá bom, tudo bem. Mas é quando o limiar de aversão é aquele momento em que você chega numa sobrecarga sensorial. Tá. E que você entra tem vários tipos de resposta, né? Mas é quando a gente entra naquela resposta de luta e fuga do sistema autônomo. É quando a gente fica num alerta extremo. Então, por isso que ele chama de limiar de aversão. Então, é quando Tá. você tem uma quantidade de estímulos recorrentes acontecendo, 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 acontecendo. E isso vai te deixando em alerta. Isso vai te Tá. deixando dentro realmente daquela reação de luta e fuga, né? Ou aquela reação de congelamento. Uhum. Sabe? De que, tipo, é muito comum a gente ver sobre shutdown, meltdown. Principalmente o shutdown, ele tem muita relação com esse limiar de aversão. Porque é quando eu entro num limite tão grande de sobrecarga de estímulo que eu desligo. Ou Tá. eu posso Você ter. desliga digamos, a atenção ao estímulo ou O cérebro todo pode desligar. Não sei se você já ouviu falar de pessoas que. Ou você também talvez já tenha vivenciado disso. Quando você chega. Meu, aquele barulho foi tão intenso durante ao longo do dia, que você deita na cama, você vai pro sofá e você desliga. Você dorme. Né? Uhum. Eu atendia uma paciente adulta, tinha 30 anos, médica, e ela contava dela de ter a shutdown, e ela precisava deitar no sofá. E aí, quando ela deitava no sofá, ela não conseguia fazer mais nada. E Uhum. ela tem um filho pequeno, né? Agora já tá maior, mas ela tinha um filho pequeno na época de 3 anos, que exigia toda a atenção. E ela não conseguia, simplesmente não conseguia levantar do sofá, porque ela tinha uma sobrecarga tão grande de estímulos Uhum. que o cérebro dela desligava. Dava esse shutdown. Então, lembra Tá. que eu falei que o processamento sensorial está relacionado com sobrevivência. Uhum. E sabe quando a gente pensa em sobrevivência, os animais que às vezes se fingem de morto? Uhum. Né, que dá aquele que para um pouco e aí a presa vai embora porque, Aham. né. Então assim, é um pouco nessa linha que se constrói que a gente pensa no shutdown, desse desligamento. E tem Tá. também esse limiar de aversão também tem relação com aquela pessoa que é muito sensível ao toque, é muito sensível ao som, e ela tá o tempo todo aqui, ó, olhando. Uhum. Qualquer barulhinho é o suficiente para ela direcionar a atenção. Então, Tá. imagina você agora tentando prestar atenção e tá acontecendo um monte de coisa que você não consegue ignorar. Uhum. Não consegue. O tempo Uhum. todo você tá aqui olhando para saber o que tá acontecendo, quem tá Uhum. entrando, quem tá falando, o que tá fazendo, o que tá falando, quem que vai chegar perto de você, quem vai encostar em você. Então, esse é um limiar de aversão em que a pessoa fica extremamente alerta. Então, ela não consegue se concentrar. Uhum. Ela não consegue engajar, porque ela Uhum. precisa estar controlando o ambiente o tempo todo. É um Uhum. pouco do que a gente estava falando até daquelas características relacionadas à ansiedade, Uhum. de ficar o tempo todo esperando que alguma coisa vai acontecer, porque cada coisa vai ser muito aversiva. É, quando eu estava conversando com a Lê sobre este episódio, e aí agora acho que pensando sobre a minha vida, né, que tá o caos com a obra, etc, etc, etc. Eh, tem um tem uma função do nosso corpo que realmente a gente, às vezes, parece que a gente consegue ignorar, no sentido de que eu consigo fazer minhas atividades, mesmo com o barulho da obra, que tá na porta da minha casa, mas, o comprometimento vem de outra forma, né. Então, por exemplo, é isso, sentir ansiedade, sentir o Uhum. corpo, eu tenho muito a ansiedade pra mim, eu eu não sei se eu já te contei isso, as pessoas ficam meio chocadas, mas quando eu me sinto ansiosa, a minha ansiedade é na panturrilha.
As pessoas falam: "Ah, eu tenho taquicardia", eu fico pensando em coisas eu sinto a minha panturrilha, e eu sinto a minha panturrilha como se eu tivesse, assim, sabe, eu me imagino aquele corredor Aham. que tá, assim, na linha de início da corrida, em posição, só esperando pra alguém dar o tiro pra eu sair Uhum, correndo. uhum. E eu acho que talvez tenha um pouco disso, né, que é a quase como se fosse o corpo preparando pra fugir. Isso, é isso mesmo. E a quantidade de estimulação sensorial, a gente vive no mundo moderno, né, Uhum. no qual estimulação, hum, uhum, tá sempre lá o tempo inteiro, mesmo quando não tem obra, Uhum. tem. Ainda em São Paulo, né, que é a cidade que não dorme, que não para. Cara, é isso, é tipo barulho de carro, não sei na casa de vocês, mas na minha é assim o dia inteiro, luzes. Quando que a gente vê escuro, né? Uhum. Não Não, não existe escuro existe. em São Paulo. Texturas o Uhum, tempo inteiro das mais variadas, as roupas encostando uhum, na gente, vários tipos de uhum. roupas diferentes, inclusive o calor, que eu nem preciso dizer, né? Ou até aqui que tá o quê? Frio? Frio em São Paulo, mas é o quê? O ar-condicionado. Aham, Enfim, são múltiplas, estimulações sensoriais que às vezes produzem esse tipo de efeito, né. exato. E aí para pessoas que têm daí seriam alterações ou no nível de alerta ou de sensibilidade sensorial, Tá. isso Na verdade a sensibilidade sensorial, né, a forma como a gente processa o estímulo sensorial, não vou falar nem a sensibilidade, mas tá, forma como processamos estímulos sensoriais, eles vão impactar no nível de alerta. tá, Entendeu? Então, não que sejam duas coisas distintas, mas são processos que acontecem de forma resultante um do outro. perfeito. Então, a forma como eu processo uma informação sensorial vai fazer com que eu entre nesse limiar de aversão, Uhum, ou tem um outro limiar que é o de orientação. hum, Que aí eu já vou trazer um pouco mais de orientação e trazer um pouco da correlação da agitação. Mas ainda trazendo, falando um pouco mais sobre essa questão do limiar de aversão, eu acho muito interessante quando você traz o aspecto emocional envolvido. A gente, para se autorregular, quando a gente está fazendo o processo de regulação, existem os componentes sensoriais, uhum, porque é uma base primitiva, então é uma forma da gente funcionar primitivamente, pensando na nossa sobrevivência, mas que a gente utiliza e a gente faz uma conexão com um funcionamento cognitivo. Então, agora a gente está aqui morrendo de frio, né? morrendo de frio não vai, Morrendo de mas frio não, mas vamos fingir que a gente está morrendo de frio. aham. Numa situação como essa que a gente está, a gente consegue acionar o nosso cognitivo para dar conta de lidar com essa temperatura. A gente Uhum. pede para diminuir o som, ou O ar. diminuir o ar, desculpa. Ou a gente, se tá com muito barulho lá fora, a gente pede para a galera ficar quieta, né? Uhum. Então a gente utiliza muito do nosso, ou mesmo fala assim, não, espera só mais um pouquinho, que daqui a pouco vai passar, Aham. sabe? Então a gente utiliza do nosso cognitivo para ajudar a gente a modular as informações sensoriais que chegam. Tá. Então, quando a gente pensa nesse limiar, neurológico, esse limiar de aversão, a gente sempre pode correlacionar ele com os aspectos cognitivos. Então, para uma criança TEA que tem dificuldades de comunicação, para uma criança TEA que tem ali talvez um atraso Uhum. cognitivo, como que essa criança lida Uhum. com essa sensibilidade e essa forma de processar os estímulos sensoriais? Eu acho que isso é interessante, né? Uhum. E é muito comum a gente, na população TEA, ouvir o termo meltdown. Já ouviu falar do termo meltdown? Aham. Que tem uma relação direta com aspectos emocionais, que essa é a diferença do shutdown, basicamente. O shutdown tem uma relação direta com sobrecarga sensorial. O meltdown tem algumas características também dos estímulos sensoriais, mas também do aspecto emocional. Lembra que eu falei que a Uhum. forma como eu processo as informações sensoriais tem uma relação direta com o sentimento, Uhum. né? Por isso que dentro da intervenção a gente trabalha muito com a motivação, com a vontade, com a motivação intrínseca, exatamente porque é ali que eu consigo favorecer um processamento sensorial mais adequado. Tá. Então, quando você está lá no seu final, é muito diferente quando eu, por exemplo, adoro roda de samba. Gosto muito de um samba. Fico do Tá. lado ali,
Adoro, fico. Agora me coloca num heavy metal. Não vou querer ficar lá, Uhum. porque não gosto muito da música. Então, é o mesmo grupo de estímulos, Uhum. dentro da mesma categoria, só que, como eu gosto muito de samba, eu não me importo. Então, não é o Uhum. estímulo em si, mas a minha relação emocional que eu tenho com aquele estímulo. Então, sempre Uhum. quando a gente vai pensar na intervenção e a gente pensa em nível de alerta, a gente tem que pensar assim: aquela criança está tendo um comportamento exacerbado, de ficar irritado, de ficar incomodado, porque eu tô talvez trazendo uma atividade com um grupo de estímulos que ela já não consegue lidar, plus dentro de uma brincadeira que não tem uma motivação, que a criança não tá engajada, que a criança não Tá. tá dentro de uma operação motivadora. Ahá! Vitória! Falou aí uma minha língua, yes! Para você, Mas, analista do comportamento, traga um pouco essa reflexão, assim. mas eu vou te fazer uma pergunta, então, para você, como terapeuta ocupacional, Bora. me ajudar a pensar sobre. Uma coisa que eu vejo de vez em quando na intervenção, ou enfim, com as crianças, com os adultos, mas mais especialmente com as crianças, e talvez você já tenha presenciado, que é a criança que gosta muito de uma coisa. Uhum. Então, por exemplo, ela gosta muito de uma fala de um episódio do seriado, sei lá, eu vou falar um que eu tenho, que é o Rick and Morty. Uhum. Então, ele põe e passa a fala, volta. Passa a fala, Uhum. volta. Uhum. Passa a Uhum. fala, Uhum. volta. Uhum. E eu sinto que isso também vai produzindo uma alteração da pessoa começar a ficar mais agitada, sabe? Isso tem a ver com o nível de alerta também? Isso tem a ver com o nível de alerta, mas tem a ver mais com. A gente está falando de grau de excitabilidade, Uhum. né? Então, quando a gente está falando de alterações de nível de alerta, a gente está falando de um estímulo que pode ser eh, tão excitante, né? Que deixa. Uhum. Que eu aumento o grau de excitabilidade do meu cérebro. É que nem quando a gente está muito ansioso para fazer alguma coisa. E às Hum. vezes a gente fica falando sem parar. Ontem Tá. mesmo eu tava numa reunião, eu falei: "Gente, eu preciso parar um pouco", porque eu não parava de falar, e numa velocidade muito rápida, e eu comia palavras. Então eu estava num nível de alerta alto, não saí da banda Hum. ótima de engajamento, porque eu estava engajada na atividade, mas eu estava um pouco mais agitada. Então, eu Tá. acho que quando a gente pensa um pouco nesses comportamentos de estereotipia, quando eu vejo alguma coisa que eu fico muito animada, né, a gente tem que entender o quanto que isso sai do meu engajamento e o quanto que eu posso aproveitar disso para trazer alguma brincadeira, alguma atividade, algum processo de aprendizado que esteja envolvido, né? Mas a gente sabe que dentro da população TEA, um dos critérios diagnósticos são os interesses repetitivos e as estereotipias. Uhum. Então, é, a gente sabe também que as estereotipias, elas vêm num nível de regulação, né? Uhum. Então, Pensando, isso é uma experiência interessante. Aí eu vou falar assim, agora papo coração aberto, tá. espaço seguro sendo transmitido para as pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas, eh, por muito tempo, eu vi pessoas com estereotipia mesmo de passar a mão na frente dos olhos, ou aquela agitação psicomotora de ficar pulando um pouco, andar na ponta dos pés, e Uhum, eu nunca entendi. tá. É difícil entender cognitivamente, eu entendia, mas teve uma vez que eu tomei um eu troquei o antidepressivo e Aham. passei a tomar um antidepressivo que me deu um negócio no corpo que eu não sei nem dizer. Eu e as coisas que eu não sei dizer sobre no meu corpo. Mas, uma das coisas que melhorava a sensação do corpo era contrair o meu corpo inteiro de uma vez. Uhum, tá. Então, eu andava na rua e no meio do andar na rua eu dava umas travadas, Umas assim. travadinhas. E na hora que eu percebi, porque eu falava assim: "Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô tendo
tô tendo tique. O Uhum. que é isso, tal? E quando eu parei para pensar, aí eu entendi que, de fato, isso respondia a uma condição do meu corpo. E eu imagino que para as pessoas com autismo, vários desses comportamentos que a gente chama de padrões repetitivos, de comportamento, eh, também respondem um pouco a essa função, Uhum, né? uhum. Total. Eu acho que é interessante, assim, claro que você trouxe num contexto em que você toma uma medicação que faz uma alteração neuroquímica. Uhum, E aí isso muda toda a forma como o seu cérebro vai funcionar ali. uhum. Mas quando a gente está falando de estimulação e de. A gente tem alguns estudos que falam sobre o cérebro do autista ter mais um grau de excitabilidade um pouco maior. Então ele vai ser um pouco mais alerta, ele vai ser um pouco mais reativo. Isso Uhum. está dentro de alguns estudos que cada vez mais a gente consegue encontrando. O que a gente sabe é que existem estímulos que são mais excitatórios, que aumentam o grau de excitabilidade, e que pode ter uma relação com a parte emocional, algo que me deixa extremamente agitado. Mas a gente tem alguns grupos de estímulos que são estímulos inibitórios. Tá. Então, por exemplo, quando você faz uma massagem, você só Lucas. do quê? Ele me fez uma massagem hoje, eu ganhei, gente, uma massagem no Ai, rosto que me tocou em lugares que eu nem sei dizer. Eu desculpa. nem sabia que eu estava sentindo tensão no rosto. E É era só, e ótimo. era só uma E maquiagem. era só uma maquiagem. Mas é isso. Então, tipo assim, olha só. Durou 5 segundos. Uma massagenzinha que já ajudou você a falar, nossa, que coisa gostosa, nossa, que sensação boa. Isso já faz com que diminua esse grau de excitabilidade. Então, a gente tem estímulos que a gente chama de estímulos inibitórios Tá, e que ajudam a dar essa baixada no grau de legal. excitabilidade. Quando a gente fala de uma criança que está com, por exemplo, o limiar de aversão, que ele sai da banda ótima de engajamento, que ele está muito alerta, esse grau de estabilidade está tão alto que quando a gente coloca um estímulo inibitório, a gente ajuda a diminuir esse grau de estabilidade do cérebro. Legal. Então, quando a gente faz, né, o que a gente faz, tem a massagem, que tem muita relação com os estímulos de estado profundo, Uhum. tem os estímulos que a gente chama de proprioceptivos, né, que são os receptores que estão na musculatura, nas articulações, nos tendões, e que tem muita relação com a atividade física. Então, Uhum. quando você vai lá você corre, ou quando você vai na musculação e depois você sai, você fica, nossa, preciso deitar um pouco. Ou quando você vai na academia, você consegue dormir depois no final do dia. Tudo isso tem uma relação com você ativar uma informação sensorial que é inibitória e que ajuda você a lidar com esse nível de alerta que está um pouco mais exacerbado. É Uhum. muito comum na prática clínica, a gente estava falando da outra vez sobre seletividade alimentar, né? Uhum. E quando a gente está falando de um estímulo aversivo, a gente está falando de reações que deixam você em alerta. Sim. O limiar de aversão deixa alerta o tempo todo. E aí você começa a introduzir estímulos que são inibitórios. Porque aquela pessoa, aquela criança, está o tempo todo tão alerta, ela nunca relaxa. Ela Uhum. nunca relaxa. Então, quando você aumenta o estímulo inibitório, você dá quase como uma trégua. Então, eu já tive relatos de alguns profissionais que, durante a supervisão, você vai dando o input proprioceptivo de tato profundo, a criança começa a comer, sem você Uhum. trabalhar diretamente com a alimentação. Então, você Uhum. trabalha com o input proprioceptivo para diminuir esse alerta, esse grau de excitabilidade que está muito alto, para ela ter mais disponibilidade. Lembra que nível de alerta é pronto para agir no mundo, pronto Aham. para aprender, para ela conseguir absorver novas sensações. Então é como se você tivesse, através de manipulações do ambiente, né, ali, Uhum. hã, enfim, porque é isso, a gente não vai mudar como o cérebro da criança está, mas a gente vai fazer coisas no mundo que vão alterar o funcionamento Isso, desse cérebro e desse corpo, né. isso, Como se a gente fizesse essas alterações e essas alterações preparassem isso. o corpo da criança para estar no mundo de uma forma mais confortável. Putz, Exatamente. isso é massa demais, hein. É isso. É massa demais. Integração sensorial é aqui, ó. Não posso falar muita coisa, porque eu amo a profissão. E a gente faz exatamente nessa proposta de como que eu. Lembra que eu falei, né, daquela outra vez? O que eu preciso dar para essa criança para ela ficar bem? Uhum, Para ela poder aprender? Porque a gente só aprende e desenvolve novas habilidades a partir do momento que que eu tenho a minha homeostase. Que eu uhum, tô ótima para receber uma informação diferente, para receber, né, para aprender
novas habilidades. Então, eu Aham. preciso estar bem. Então, quando a gente fala do nível de alerta, a gente sempre tem que olhar para quais são os comportamentos que a criança apresenta e que indicam que ela não está pronta para aprender. Uhum. E aí tem uma diferença muito grande dentro de nível de alerta e agitação. E Uhum. aí eu queria trazer um pouco mais sobre esses comportamentos de agitação, Aham. que muitas vezes são confundidos com o nível de alerta Sim. alterado. Se você está com uma criança que ela está se movimentando no espaço, mas ela está respondendo o que você está perguntando, se ela está conseguindo absorver novos conhecimentos, se ela está conseguindo se desafiar, né? Estar ali plena para se desafiar durante uma atividade, está com toda a concentração para conseguir superar um desafio, pronto. Ela tem um nível de alerta mais alto. Uhum. Mas isso é um nível, desculpa, tem um nível de atividade mais alto, mas não necessariamente ela tem um nível de alerta alterado. Tá. Porque o nível de alerta é quando eu não consigo manter toda a minha atenção e eu digo o meu corpo, meu cérebro estar para aquela atividade. Às vezes eu preciso movimentar o meu corpo para isso acontecer. O nível de alerta, então, ele meio que pressupõe esses impactos na vida e enfim, estar no mundo de um jeito produtivo, agradável, Isso, etc. O engajamento, isso. né? Engajado. Como é que a gente fala? Engajado, feliz e tem uma outra. Tem um conceito da análise do comportamento agora Que são 3 componentes, que são assim. 3 componentes que a gente é onde a gente quer chegar mesmo Uhum. com a criança para que ela esteja pronta para aprender. É, É feliz, relaxado e engajado. ótimo. Ufa! Graças a Deus eu lembrei. É a melhor das sensações, é se lembrar de uma coisa que você queria muito se lembrar. E eu acho que quando a gente fala, né, você fala desse, como é? Estar relaxado, Feliz, relaxado e engajado. feliz, relaxado e encaixado. Quando a gente fala um pouco sobre, a gente estava falando bastante sobre esse limiar de aversão, e a gente tem como entrar num limiar de orientação, tá? Então, para eu estar engajado, feliz, eu preciso receber também os estímulos de uma forma tão adequada que eu consigo responder para o MEI. Então, o que que acontece? Existem uma confusão entre crianças que apresentam comportamento de se movimentar de um lado para o outro, com alteração do nível de alerta e com agitação. Uhum. Então, é muito. Não sei se você já ouviu falar de crianças que precisam do movimento para conseguir responder ao MEI. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendia. Uhum. Era uma criança que o tempo todo ficava dando cambalhota. Dava cambalhota em casa, ficava dando cambalhota, cambalhota. E a mãe me trazia assim: olha, ele fica só dando cambalhota em casa e ele não consegue fazer as atividades de vida diária. Ele Aham. simplesmente, ele não se troca sozinho, ele não toma banho sozinho. E eu sei que ele sabe. Mas, meu, toda vez que a gente vai fazer a rotininha dele, ele só fica dando a cambalhota. E eu não consigo redirecionar ele para fazer essas atividades. Uhum. Aí eu falei assim, por que que você não deixa ele fazer? Aumenta. Aí eu comecei a trazer um pouco mais de input de movimento. Então ele dava cambalhota, mas ele aumentava a altura com que ele dava cambalhota, a sensação que ele tinha no corpo dele. Eu fui aumentando a sensação de quando ele dava fazer esses movimentos. E eu falei, quando você vê que ele sanar, porque ele vai parar por si só, aí você direciona ele para fazer as atividades de vida diária. Tá. E aí ele começou a se vestir sozinho e tomar banho sozinho. O que eu quero dizer com isso? Que tem algumas crianças que vão precisar do movimento. Aham. Então, que possivelmente elas estão se movimentando de um lado para o outro porque elas precisam daquilo para estar pronta Sim, para receber uma informação, que sim. é o estar feliz, que é o estar engajado, que é o estar relaxado. Eu estou bem porque eu recebi a informação que eu preciso. É o que a gente chama ali, quando a gente fala de limiar de aversão, é o tão famoso hiporresponsivo, Uhum. né? E que tem uma relação de eu precisar de mais informação. Então, outro exemplo que eu dou, para eu conseguir, por exemplo, aprender uma habilidade motora, tá? Vamos dizer que é eu jogar a bola em algum lugar, eu brincar de basquete, por Uhum. exemplo. Muitas vezes pode ser que para eu entender como que eu vou segurar a bola, eu preciso repetir aquela brincadeira milhões de vezes Uhum. para conseguir reproduzir o jogar a bola. Para isso acontecer, eu não preciso só de uma única sensação. Eu tenho que ter uma variedade de sensação dentro de grupos de estímulos, tá? Uhum. Então, eu vou ter uma sensação com uma bola pequena, com uma bola grande, com uma bola pesada, com uma bola leve. Eu vou ter um repertório, uma biblioteca ali de Uhum. informação, que se eu for um hiporresponsivo, eu vou levar muito mais tempo para formar essa biblioteca. Tá.
Eu vou precisar de muita repetição, eu vou precisar de uma intensidade de estímulo para conseguir formar essa biblioteca e eu fazer o registro daquela informação. Para quando eu for pegar uma bola de handball, quando eu for pegar uma bola de basquete, eu já saber mais ou menos o que eu preciso fazer com aquilo, Uhum. tá? Por quê? Porque eu tenho um padrão hiporresponsivo, eu tenho um padrão de limiar de orientação, em alguns casos, que chega no limiar de orientação, que tem a ver com aquela criança precisa de mais informação para ela poder subir para a banda ótima de engajamento. E para Tá. ela conseguir estar apta para aprender uma nova habilidade. Então, a gente teria os dois, digamos, duas grandes possibilidades fora da Da banda ótima. Isso, Uma que seria o limiar de aversão, isso. que são as pessoas que, como posso dizer, elas têm mais não é mais atividade, elas estão mais alertas. Perfeita. Ufa, ganhei estrelinha. Tá amarrando Yes. perfeitamente o Elas botão. têm mais um nível de excitabilidade, talvez, maior, Uhum. e o limiar de orientação, que ele determina a quantidade mínima de estímulo ou o nível de. Eu preciso de uma intensidade de estímulo Tá. para poder subir para essa banda ótima de engajamento. Então, essa parte do limiar de orientação seria a parte de baixo Isso. dessas ondas. Eu tô aqui Isso. na minha cabeça, o gráfico tá fazendo sentido. Não, perfeito. Era isso que eu queria dizer. Eu consegui falando, você desenhou isso, tá ótimo. É por aí mesmo. Tá, então, e aí a gente teria que pensar em estratégias tanto para deslocar do limiar de aversão para baixo, Isso. quanto do limiar de orientação para baixo para cima. Isso. Essa Exatamente. é É a lógica. a lógica e digamos, o trabalho do terapeuta ocupacional. Isso, quando a gente pensa na abordagem de S, né? É por isso que a gente fala de estímulos inibitórios e excitatórios. Então, às vezes, no limiar de aversão, eu preciso de um estímulo inibitório mais intenso para ele conseguir baixar. Uhum, E quando eu tenho um limiar de orientação, eu preciso de estímulos mais excitatórios para ele conseguir subir, uhum. a depender de cada caso. E tem caso que a gente precisa combinar um estímulo inibitório com um estímulo excitatório para que aquela pessoa consiga modular aquela informação por si só. Então, é Tá. muito comum a gente ver isso, por exemplo, quando a gente fala em defensividade tátil. Aham. Então, normalmente, uma criança pode entrar num limiar de aversão tão grande num estímulo tátil, como seja numa areia, né? Vai para uma praia. Uhum. Né? Às vezes é tão difícil, ela fica tão alerta, que tem algumas estratégias que você pode usar para ela conseguir processar melhor aquela informação dentro de um setting terapêutico, porque normalmente a gente precisa de um pouco de controle de estímulos e é por isso que a gente tem um terapeuta ocupacional formado, dentro de um contexto, de um setting específico, para trabalhar esse grupo de estímulos juntos. Uhum. Em contrapartida, a gente também pode atuar trazendo acomodações sensoriais. Então, o que eu posso trazer para o momento da praia daquela criança, para que ela fique um pouco melhor, mais regulada, para ela não sair da banda ótima de engajamento e chegar no limiar de aversão. Ela Tá. conseguir manter um pouco o nível de alerta. Então, a gente vai trabalhar em setting terapêutico um pouco essa organização dos estímulos, para que ela consiga fazer o processo de habituação, que a gente Tá. falou no outro podcast. E a gente pode trabalhar com algumas estratégias de acomodação para lidar com a sensibilização, para a gente não entrar num padrão de sensibilização tão grande a ponto dela responder. Então, você Perfeito. traz algumas estratégias de acomodação sensorial. Mas esse a gente vai falar no próximo episódio, nesse ainda não. As estratégias de acomodação que a gente pode usar. Tá, perfeito. E acho que a gente pode contar um pouco para as pessoas como aqui na Genial Care a gente tem esse cuidado em relação à manutenção da criança ali na banda ótima, né? Como que a gente usa as estratégias na intervenção, né? Para manter a criança nessa faixa ótima para que ela possa aprender. Ótimo, perfeito. A gente tem hoje, na Genial Care, a gente tem, nas Casas Geniais, nós temos profissionais, terapeutas ocupacionais, que têm a formação de integração sensorial e elas fazem um acompanhamento dos terapeutas ocupacionais. Então, às vezes, elas mesmas atendem, às vezes, elas fazem meio que um formato de supervisão e orientam o que vai acontecer dentro do contexto clínico, do setting terapêutico, para você organizar essas informações de forma a melhorar esse padrão de funcionamento, né? No sentido de deixar a criança não entrar num padrão de normalidade, mas de conseguir dar mais qualidade de vida para aquela criança. Perfeito. Em contrapartida, o que a gente vê muito acontecendo também na intervenção
são orientações. Orientações para a família, orientações para outros profissionais, orientações que são direcionadas para a escola, de Uhum, recursos que você pode utilizar, que são de acordo com que aquela criança, o que funciona para aquela criança, né? uhum, E que trazem benefício para aquela criança. Então, às vezes, eu uhum. posso usar um abafador com uma criança, mas ele não ter benefício para outra. Aham, Então, o perfeito. terapeuta ocupacional, quando a gente consegue dar esse olhar mais individualizado, que é o que a gente faz na Genial Care, a gente consegue favorecer a melhor participação, né? Tanto na escola, nas atividades de vida diária, trazendo um pouco dessas estratégias para um contexto natural da criança, e não aquilo só que simula. Então, a gente tem Perfeito. essas duas abordagens, digamos, dentro do setting terapêutico, das nossas casas geniais, e dentro do apoio à família também. E aos outros E profissionais, aos outros profissionais. porque os terapeutas, psicólogos também precisam do apoio dos TOs para entender melhor como, enfim, como manter, né, a criança engajada, relaxada, feliz e maximizar e potencializar o aprendizado. Exatamente. Massa, Lê. Muito obrigada por mais essa, minha querida amiga. Eu adoro aprender com você. Só um pouquinho mais cada dia para poder se manter aprendendo sempre e te fazendo sempre as mesmas perguntas e perguntas diferentes. E assim a gente vai. Perfeito. Combinado? Combinado. Adoro que a gente programou uma coisa, acabou aprofundando em outras e foi Não é, ótimo. sempre a Sempre programação é um é assim, da onde a gente sai, aonde a gente vai parar? não sabemos. A gente nunca sabe, a gente vai descobrir na hora. Bom, pessoal, se você é terapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, quer fazer parte da nossa rede genial de terapeutas, a gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição do episódio. E aí, convidar vocês para participarem com a gente, se juntarem a nós e construir caminhos extraordinários para pessoas com autismo. É isso, Ale. Muito obrigada de novo. Um beijo para vocês, pessoal, e até a próxima. Até, pessoal.